Boa tarde, queridos, a graça e a paz de Jesus. É com muita alegria que me dirijo a você mais uma vez. Quero expressar a minha gratidão ao Senhor pela bondade dEle e também pelas suas misericórdias. Como é bom, queridos, termos a certeza de que as nossas vidas estão sob os cuidados do nosso Deus. E eu tenho plena convicção que o Senhor também tem estado com você, tem te abençoado. Eu tenho plena convicção de que você tem experimentado a bondade de Deus, tem experimentado a proteção de Deus. E isso alegra o nosso coração, isso traz paz ao nosso coração, por sabermos que apesar das tribulações, a nossa vida está nas mãos do nosso Deus. Queridos, como é maravilhoso ser servo de Deus, como é gratificante sabermos que podemos contar com Deus nos melhores ou piores momentos das nossas vidas. Eu sempre falo isso. Eu gosto de falar sempre isso, queridos, porque o nosso Deus é um Deus presente, é um Deus que nos acompanha 24 horas por dia. E eu tenho um imenso prazer e alegria de poder me dirigir a você, querido irmão, querido amigo, de poder compartilhar dessa palavra tão especial que é a palavra de Deus. Eu gostaria de, nesse momento, orar com você, gostaria de colocar a sua vida, sua família no altar do Senhor. Gostaria de pedir a você que possa, nesse momento, curvar a sua cabeça. Nós temos muitos motivos para oração, ou de oração. Temos muitos motivos, muitos pedidos para serem levados ao nosso Deus. Sei que você também tem. Mas é claro que nós procuramos colocar aqueles pedidos que nós julgamos essenciais no momento. E o que eu quero te convidar agora, querido, a participar comigo desse momento de oração, é de que nós possamos pedir ao Senhor que venha abençoar a nossa nação, pedir ao Senhor que venha abençoar o seu povo, o povo de Deus. Pedir ao Senhor que esteja fortalecendo as igrejas nesse tempo, de pandemia, nesse tempo em que não está sendo possível nos reunir nos templos. Então, é fundamental, queridos, que peçamos ao Senhor que fortaleça a nossa fé, que nos ajude em nossa caminhada. Eu quero então orar com você nesse momento. Curva a sua cabeça em nome de Jesus. Pai, nós louvamos o teu nome, Senhor, pela sua bondade. Louvamos o teu nome, Senhor, pela misericórdia. Louvamos ao Senhor, porque tem estado conosco o tempo todo. E nesse momento, Senhor, como igreja, nós nos dirigimos a Ti, Senhor, colocando diante do Senhor a nossa nação, Pai. O Senhor sabe dos problemas que a nossa nação atravessa, das dificuldades, e sobretudo, Senhor, a enfermidade, ó Deus, que tem levado tantas pessoas à morte. Pai, nós pedimos ao Senhor que coloque a sua mão poderosa sobre a nossa nação. Ó Deus, extirpando, Senhor, esse vírus, ó Deus, que tem vitimado tantas pessoas. Ó Pai, nesse momento, quantas famílias estão chorando, Senhor, pela partida, pela perda de um ente querido, Senhor. Eu peço ao Senhor, ó Pai, que traga o consolo, o conforto, ó Pai, que essas famílias precisam neste exato momento. Agora, Pai de amor, eu também agradeço ao Senhor pelas igrejas, ó Deus,
Ó Deus, pelas igrejas, ó Deus, que apesar de todo esse isolamento, mas continuam trabalhando, continuam pregando a Tua palavra. Pedir, ó Deus, que o Senhor possa fortalecer o nosso povo, ó Pai. Fortalecer os crentes, ó Deus, desta nação. Ó Deus, para que a nossa fé possa ser fortalecida cada vez mais. Ó Deus, eu peço ao Senhor por aqueles que estão pensando em abandonar a fé, por aqueles, ó Deus, que estão desanimados, por aqueles, ó Deus, que estão pensando em desistir de caminhar, ó Deus, no Evangelho. Ó Deus, tenha misericórdia, fale o coração deles, porque não existe melhor caminho do que o Senhor. Deus amado, Deus bendito, muito obrigado pelo sustento que o Senhor tem nos dado. Deus, fortaleça, Deus, todo o Teu povo, ó Deus, aqui no Brasil, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu gostaria de compartilhar um texto com você, um texto da Palavra de Deus, um texto que falou muito ao meu coração nesse dia. É um texto que também, no meu ponto de vista, é um texto que tem muito a ver com o que estamos vivendo hoje. Um texto que nos mostra o quanto podemos contar com o Senhor nas horas mais difíceis das nossas vidas. O texto se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23, que tem como tema Jesus acalma a tempestade. E eu quero ler esse texto com você e tirar aqui algumas lições para a nossa reflexão. E o texto nos diz o seguinte: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu quero dar um tema para essa reflexão. E o tema que eu quero dar, o tema que eu dei foi: e houve uma grande bonança. Meus amados irmãos, é bem verdade que somos surpreendidos de vez em quando por tempestades. E muitas vezes as tempestades, elas não dão sinais que estão vindo. Elas simplesmente nos surpreendem. E normalmente quando isso acontece, nós não estamos preparados. Normalmente quando somos surpreendidos por alguma tempestade, ela vem no momento em que nós estamos tranquilos, ou quando imaginamos que tudo está bem e de repente somos surpreendidos. O texto nos diz que os discípulos foram surpreendidos. Os discípulos eram pescadores profissionais, eram homens que tinham habilidades com o mar, e certamente eles já tinham experiências dessa natureza ao longo, do exercício da profissão deles. E certamente não foi a primeira tempestade que eles haviam enfrentado. Eram homens que sabiam lidar. Mas há momentos, queridos, que mesmo tendo experiência, existem certas tempestades que nos surpreendem, e muitas vezes elas nos surpreendem de tal forma que a impressão que temos é que tudo vai se acabar. Porque foi exatamente essa sensação que eles tiveram.
Porque quando a tempestade veio, foi tão violenta, que a sensação que eles tiveram é de que eles iriam morrer. E certamente foi uma tempestade muito violenta, ondas altíssimas. Ao ponto, o texto vai dizer que as ondas elas entravam no barco. E os discípulos, diante daquela situação, ficaram desesperados, aflitos. E é claro, queridos, que quando as tempestades vêm contra nós e não estamos preparados para isso, a reação natural é essa, é ficarmos com medo, é ficarmos perplexos, atemorizados. E a sensação muitas vezes é essa, que tudo vai acabar. Os discípulos, quando se viram diante daquela situação, eles gritaram, e num ato de desespero, eles foram até Jesus pedindo socorro, e eles disseram para Jesus: Senhor, olha, nós vamos morrer. E aí Jesus, querido, estava dormindo tranquilo no barco. E quando Jesus foi despertado pelo desespero dos discípulos, Jesus, de uma maneira tranquila e calma, falou para os seus discípulos: olha, vocês não têm fé? E o texto nos diz que Jesus repreendeu o vento e o mar, e eles prontamente obedeceram a ordem de Jesus. Sabe, queridos, o que esse texto me traz algumas lições. Esse texto me mostra algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. E o que nós podemos tirar de lição nesse texto? E a primeira lição que eu quero tirar aqui com você é de que somos o tempo todo surpreendidos por situações que nos expõem ao perigo. Essa é a primeira lição que esse texto me mostra. Nós somos o tempo todo surpreendidos por situações que nos expõem ao perigo. Vivemos em uma cidade violenta, vivemos tempos tumultuados, vivemos um tempo, queridos, em que não há mais amor entre as pessoas, a solidariedade está cada vez menor, as pessoas estão ansiosas, por qualquer coisa as pessoas estão brigando. Vivemos o perigo do desemprego, tantas pessoas perdendo o seu trabalho, enfermidades. Enfim, o tempo todo, queridos, nós somos surpreendidos por situações que nos expõem ao perigo. É bem verdade que essa sensação nos deixa meio que sem chão. É bem verdade que essa sensação faz com que a gente ande pisando em ovos. Mas o texto nos diz que Jesus estava no barco. É importante a gente compreender e entender, queridos, que as aflições desta vida nos acompanharão até o fim da nossa vida aqui na terra. Jesus vai dizer que nesse mundo, teríamos dores e aflições. Então, as dificuldades, elas fazem parte. Elas fazem parte do nosso cotidiano. Então, de vez em quando, surgirão situações que poderão nos pegar, que poderão nos surpreender. Os discípulos, certamente, quando foram pescar, ou quando foram atravessar, jamais poderiam imaginar que iriam passar, ou talvez não estivesse esperando que aquela tempestade viria. E é exatamente isso que eu quero pensar com você, meu amado, nesta tarde, sobre as surpresas da vida. As coisas que muitas vezes vêm ao nosso encontro e nos deixam sem chão, nos deixam atemorizados. Quero dizer para você, querido, que talvez você esteja nesse momento atravessando por alguma tempestade. Talvez você esteja agora atravessando um momento difícil, um momento turbulento. Talvez você entrou no seu barco achando que tudo seria tranquilo e de repente você, nesse exato momento, acabou sendo surpreendido por uma notícia,
acabou surpreendido por um diagnóstico, enfim, que deixou você abalado. Então quero te dizer, queridos, que isso faz parte da nossa vida. Mas esse texto me mostra também que, apesar de sermos surpreendidos por notícias, esse texto me mostra que, apesar de muitas vezes as tempestades vêm contra nós, esse texto me traz uma outra lição que eu quero pensar com você. É de que o medo pode nos levar a esquecer que Jesus está conosco. Sabe, queridos, muitas vezes o medo pode nos levar a esquecer que Jesus está conosco. Os discípulos ficaram aterrorizados com aquela situação. Os discípulos ficaram horrorizados. Mas naquele momento de desespero, naquele momento de pavor, eles esqueceram que estava ali com eles o Filho de Deus, o próprio Deus. Eles esqueceram que Jesus estava com eles no barco. Eles chegaram a declarar que iriam morrer. Eles chegaram a declarar que aquela situação iria levá-los ao fundo do mar. Mas ao mesmo tempo, eles esqueceram que naquele momento ali com eles estava o Senhor Jesus. E muitas vezes, queridos, é isso que acontece conosco. Primeiro reclamamos, primeiro choramos, primeiro gritamos, para depois então irmos até Jesus. Os discípulos se desesperaram, gritaram, choraram, fizeram de tudo para depois lembrarem que Jesus estava com eles. Então, muitas vezes acontece isso conosco, que pode estar acontecendo com você agora. Talvez você esteja vivendo um momento difícil e você esteja olhando somente para o problema e está esquecendo que Jesus está aí com você. Talvez você esteja esquecendo que Jesus está presente na tua vida. E a palavra de Deus nos diz que Deus é um Deus presente. Que Deus é um Deus que está conosco o tempo todo. Os discípulos não perceberam isso até então. Porque o que vinha na cabeça deles é que a morte era iminente e ponto. Mas aí eles foram até o Senhor. E aí eu quero chamar a sua atenção para isso, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo. Talvez você esteja agora reclamando, talvez você esteja agora muito bravo com a situação que você esteja vivendo e esteja esquecendo de clamar por Jesus. Talvez você esqueceu de se ajoelhar e prostrar-se diante do Senhor e clamar por socorro. Os discípulos lembraram e foram até Jesus e disseram: Senhor, nós vamos morrer. Perceba, queridos, a dificuldade dos discípulos em descansar. Eles simplesmente disseram para o Senhor: nós vamos morrer, Senhor. Peraí, eles estavam diante do Salvador, eles estavam diante do Senhor Todo-Poderoso. E muitas vezes, mesmo sabendo que o Senhor está conosco, o nosso desespero fala mais alto do que a nossa fé. E ao invés de nós descansarmos, nós simplesmente apregoamos tragédias, simplesmente alimentamos o horror e esquecemos que o Senhor está conosco. Quero te dizer nessa tarde, meu irmão, minha irmã, que o Senhor está contigo. Você pode estar atravessando uma tempestade agora, mas o Senhor está com você e você precisa, neste exato momento, se dirigir ao Senhor e dizer: Senhor, ajuda-me. Ajuda-me. Porque o Senhor, querido, quer ajudar, Ele quer cuidar de você. E sabe, a terceira lição que eu quero ainda destacar com você nessa tarde é que o poder de Jesus, que acalmou a tempestade, pode te ajudar a lidar com os seus problemas. O poder de Jesus, que acalmou a tempestade, pode, querido, nesse momento também te ajudar a lidar com seus problemas. O
texto nos diz que Jesus se levanta e Jesus deu uma ordem. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homem de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar e fez completa bonança. E é aqui que eu quero chegar, que veio gerar então o tema dessa pequena reflexão. O mesmo Jesus que agiu com poder e autoridade, repreendendo aquele vento e o mar, é o mesmo Jesus que está hoje com você, com o mesmo poder, com a mesma autoridade. E Ele quer fazer bonanças na sua vida, querido. E Ele quer ordenar a tempestade, aos problemas que estão hoje tirando as suas forças. Ele quer dar ordens para que saiam, para que se quiete. Ele quer fazer uma grande bonança na tua vida. Mas é importante, querido, que você creia nisso. Os discípulos ficaram surpresos, e não eram para eles ficarem surpresos, porque eles já haviam visto Jesus fazendo outros milagres, operando com autoridade, curando, expulsando demônios. Mas veja, os discípulos ficaram impactados, os homens ficaram impactados quando viram que até os ventos e o mar obedeciam. Daí você pode imaginar, meu irmão, minha irmã, meu querido amigo, o poder de Jesus, ao ponto de uma tempestade violenta, de ondas altíssimas, simplesmente obedecer à ordem do Senhor e se aquietar. E Jesus também quer dar ordens a essa tempestade que tomou conta da sua vida. Ele quer mandar que esse vento, que esse mar revoltoso se aquiete. Mas para isso você precisa ir até Ele, até o Senhor, e se prostrar e clamar, pedir ajuda dEle, com fé. Os discípulos não tiveram fé naquele momento, mas à luz do que nós lemos nesse momento na palavra de Deus, eu incentivo a você a ir ao Senhor com fé. As ondas estão tentando te afogar, o vento está tentando te jogar de um lado para o outro, mas creia que o mesmo Jesus que ordenou que o vento e o mar se aquietassem, Ele hoje está aí com você, está conosco, querendo dar a mesma ordem, mas Ele simplesmente quer que você vá até Ele e que você se prostre diante dEle e que você clame: Senhor, me ajude. E eu não tenho dúvidas, amado, que Deus irá ajudá-lo. Quero concluir então essa palavra dizendo para você que o texto, me reportando novamente ao texto, quando ele diz: e houve uma grande bonança. Querido, seremos surpreendidos o tempo todo. Ondas vêm e ondas vão. Mas uma coisa também é certa: assim como é certo sermos surpreendidos por ventos e tempestades, também é certo o cuidado e a proteção de Deus. Que você possa crer no amor, que você possa crer no cuidado de Deus para com a sua vida. É o que eu desejo de todo o meu coração para você nessa tarde, em nome de Jesus. Amém.